Oi, pessoal, tá todo mundo bem? Eu espero que sim. Essa é a nave Química Fisiológica, um canal com pequenas gotas de conhecimento. Meu nome é Adriana Pedrenho e hoje nós vamos dar continuidade à série Jejum de Cabo a Rabo e vamos falar a respeito dos destinos da glicose no tecido adiposo e no tecido muscular. Sejam todos muito bem-vindos. Nós já vimos que nem toda a glicose que chega da absorção é captada pelo fígado. Uma parte segue adiante. Na semana passada, nós vimos o destino dessa glicose no cérebro, nesse estado bem alimentado. E hoje, então, a gente vai ver o destino dessa glicose primeiro no tecido adiposo e depois no tecido muscular. Só para relembrar, a enzima que fosforila a glicose no fígado é a glicoquinase. E a mesma enzima, no caso a isoenzima, que fosforila a glicose nos tecidos extrahepáticos é a hexoquinase. E essa diferença é muito importante porque, apesar da alta velocidade que nós vimos aqui para a glicoquinase, o km dela é alto. O que isso significa? Significa que a afinidade que a glicoquinase tem pela glicose é baixa. Já a hexoquinase, apesar de ter uma velocidade menor, ela tem uma afinidade muito maior, né? O km para a hexoquinase é bem menor do que para a glicoquinase. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a enzima hexoquinase, ela consegue tirar a glicose do sangue, no caso, fosforilar a glicose dentro da célula, em concentrações menores do que a glicoquinase. E por isso, então, a glicose consegue ser captada por esses tecidos extrahepáticos, porque a afinidade que a enzima tem com a glicose é muito maior e permite, então, aprisionar a molécula de glicose dentro da célula para que ela possa ser utilizada. Essa tabela do Leninger, ela fala sobre os transportadores de glicose, e, no caso, para o adipócito ou para a célula muscular, esse transporte de glicose acontece predominantemente através da permease GLUT4. O GLUT4 é a única permease para a glicose que é sensível à insulina, e essa sensibilidade é demonstrada resumidamente nesse quadro do Leninger. Só para entendermos um pouco melhor, vamos relembrar como funciona o receptor de insulina, que após a ligação do hormônio sofre uma mudança conformacional e ocorre a autofosforilação de resíduos de tirosina específicos da região citoplasmática desse receptor. A partir de então, o receptor fica ativado e fosforila outras proteínas, os IRS, que são os substrato de resposta à insulina. Essas proteínas, quando ficam fosforiladas, vão desencadear algumas respostas celulares. E uma das respostas celulares que é desencadeada a partir da ligação da insulina é exatamente a translocação da permease GLUT4 para a membrana. Então, isso vai acontecer tanto no músculo quanto no tecido adiposo. Se você chegou até aqui e não correu, é porque está gostando do conteúdo. Então, se você ainda não me conhece, já me segue, que é para você não perder nadinha. Aproveita, curte e compartilha esse vídeo, que é para a nave poder crescer. Obrigado. Após a ativação do receptor de insulina, ocorre a mobilização de vesículas intracelulares contendo o GLUT4 para a superfície da célula, na membrana plasmática da célula. Essa translocação das permeases faz com que aumente o número de transportadores de glicose na membrana da célula, o que amplia a captação de glicose por esse tipo de GLUT. A verdade é que o aumento da captação de glicose pela influência da insulina pode chegar em até 15 vezes ou mais.
e o GLUT4 participa, então, ativamente no controle da glicemia, nos tecidos e no plasma. Portanto, tanto no adipócito quanto no músculo, haverá grande captação de glicose no estado bem alimentado. Entre as mudanças que nós encontramos, essa é bastante proeminente. Quando os níveis de insulina diminuem, ou seja, nos períodos interdigestivos, a maioria dessas moléculas de GLUT4 é removida da membrana plasmática e armazenada novamente em vesículas pelo processo de endocitose, podendo chegar a 95% do estoque, né, dos transportadores estocados no caso dos adipócitos. Nesse momento bem alimentado, quando o sangue banha o tecido adiposo, a glicose poderá entrar na célula através do GLUT4 por transporte passivo, ou seja, depende do gradiente de concentração. Então, no estado bem alimentado, que é o que estamos tratando aqui, a glicemia está aumentada e haverá secreção de insulina, que induz, dentre outros efeitos, o aumento no número de GLUT4 presente na membrana. Uma vez dentro do adipócito, essa glicose, no estado bem alimentado, é usada para sintetizar glicerol, que será utilizado para formar os triacilgliceróis, que vão ser armazenados em gotículas de gordura no tecido adiposo. No músculo, além de estimular a translocação do GLUT4 para a membrana, a insulina ainda aumenta a atividade da enzima glicogênio sintetase ou sintase, e isso faz com que ocorra um acúmulo de glicogênio no músculo durante um estado bem alimentado. Esse estímulo para a síntese de glicogênio vem exatamente da atividade da própria insulina. Quando a insulina se liga no seu receptor, uma das vias de sinalização faz com que ocorra a fosforilação de uma proteína, que é uma quinase. Toda quinase é uma enzima que fosforila e também pode desfosforilar proteínas ou outros substratos. Então, nesse caso, essa quinase, que é a glicogênio sintase quinase 3, quando ela está fosforilada, ela fica inativa. E qual é a atividade dela? O que essa enzima faz? Essa glicogênio sintase quinase, ela fosforila a glicogênio sintase, sendo que a glicogênio sintase, quando está fosforilada, ela é mais inativa. Então, a partir do momento que a glicogênio sintase quinase está inativa, ela deixa de desativar a glicogênio sintase. E aí, a enzima glicogênio sintase, ela é a enzima regulatória da síntese de glicogênio. A partir desse momento, então, a glicose que entra dentro do músculo, ela pode ser convertida também em glicogênio. E isso vai repor as reservas de glicogênio no músculo. Por isso que o músculo é considerado um grande controlador da glicemia, porque a insulina aumenta o GLUT4, que faz com que aumente essa captação de glicose, e essa glicose acaba sendo armazenada como glicogênio também no músculo. Só que essa reserva de glicogênio muscular é bem diferente daquela reserva de glicogênio que tem no fígado. E nós vamos falar disso mais para frente. É bom a gente lembrar que o tecido adiposo não tem só esse tipo de tecido adiposo que eu trouxe aqui. Nós temos também o tecido adiposo marrom, que é um pouco diferente e também tem um metabolismo diferente. E em relação ao tecido muscular, nós também temos tecidos musculares diferentes. Nós temos o tecido muscular liso e o esquelético e o cardíaco. E, além disso, o tecido muscular esquelético ainda tem 3 tipos de fibras diferentes. Uma fibra considerada de contração rápida, outra de contração lenta e uma intermediária. E os músculos, eles são misturas dessas fibras, dependendo do tipo muscular ou do treinamento. Pode sim ter uma diferenciação muscular aí que configure um músculo com mais fibras
de um tipo do que de outro. Mas esse tipo de metabolismo já é um metabolismo bem específico e que a gente pode tratar mais à frente, quando a gente for falar de metabolismo muscular propriamente dito, ou até mesmo o metabolismo de adipócito, que a gente pode falar quando terminarmos a série Jejum de Cabo a Rabo ou como uma continuidade da série. Muito obrigada e até a próxima.